Graça e paz, igreja. Amém. Todo mundo está abençoado, né? Depois desses homens passar por esse processo de transformação da alma. Que bênção, que maravilha, viu? Glória a Deus por isso, por tudo que Deus fez. Eu tenho certeza que Ele tem o melhor para todos nós. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Marcos. Livro de Marcos, discípulo de Paulo. Marcos foi discípulo de Paulo e caminhou com Paulo cerca de 60 depois de Cristo, qual o seu nome na verdade era João Marcos. Eu não sei, acho que eu estou sem retorno aqui. Se tivesse alguém aqui com celular, alguma coisa para me ajudar a regular. Está meio fraco o retorno. Marcos 4, do versículo 35 em diante. Marcos 4, do versículo 35 em diante. Queria pedir se o Mike pudesse estar aqui dar um apoio para nós. Marcos 4, do 35 em diante. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor juntos? Acompanhem comigo. A palavra diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Eu continuo sem retorno, ok? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o... Opa, agora veio demais. Demais. Pode abaixar um pouquinho. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que nós venhamos morrer? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé suficiente? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Repita comigo esta parte. Diga assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com o Pai. Senhor Espírito Santo, nós te louvamos neste momento. Nós te rendemos graças. Pai, nós somos homens, mulheres, pessoas pecadoras. E Pai, nós precisamos todos os dias da sua misericórdia e da tua graça. Porque se essa graça, que não foi de graça, custou
um alto preço na cruz do Calvário. Se ela não estiver sobre nós, nós não temos razão de viver. Senhor, é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que não se separa de nós, mesmo sendo pecadores. É por esse amor que permanecemos firmes na Tua presença, que erramos, mas temos a chance de dizer: Pai, me perdoa, e arrepender verdadeiramente de nosso coração. E o Senhor está pronto novamente a nos perdoar. Eu peço, Senhor, que esse amor nunca se aparte de nós, que o Teu Espírito não se aparte de nós. Nós queremos ser manso e humilde, como nosso Senhor Jesus Cristo era, foi e deixou esse exemplo aqui nessa terra. Nós queremos ser como nosso Senhor nos ensinou. Eu peço, Pai, nos ensina, porque se não aprendermos a amar o nosso irmão, na verdade nós não aprendemos o Evangelho. Eu peço, Espírito Santo, ajuda-nos a ser melhor, ajuda-nos a entender essa palavra, essa ministração, que inspirada pelo Teu Espírito, foi deixada para mim e para a próxima geração, como uma palavra de vida. Então assim nós oramos e Te rendemos graças, pelo poder que há no Teu nome. E a igreja diz: amém. Depois de um final de semana transformador, onde amamos e fomos amados aqui, só nos resta celebrar, e celebrar com a família de todos que estão aqui unidos. E é tanta gente que eu nem conhecia, que eu estou vendo, e eu fico tão contente, porque é tão importante. Depois de 3 dias recebendo ministrações poderosas, eu já passei, e muita gente já passou o que eles passaram, esses 3 dias de ministração. E você chega na igreja, a primeira coisa que você quer ver é quem te ama, tua família. Então, o tempo que todos os familiares que estão aqui, gente que veio de longe, veio até de São José do Rio Claro, isso é um amor. Isso é uma expressão de amor. É deixar algumas coisas para trás e dizer assim: olha, eu vou, é minha família. E Paulo escreve uma carta a Timóteo dizendo assim, em 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus, principalmente os que são da tua casa, é pior do que o incrédulo. Está negando a tua fé. Então, quando nós cuidamos do bem mais precioso que nós temos, que é a família, isso agrada o coração do Pai. Isso é tão bom. Isso gera comunhão, gera um amor maior ainda. E não é um amor de homem, é um amor que vem de Deus. Então eu quero parabenizar os familiares, amigos, que recebendo aí esse convite de recepcioná-los, vieram fazer essa homenagem tão linda para eles. Eu tenho certeza que isso aumentou o amor entre vocês. Que Deus abençoe. Parabéns. A palavra diz que Jesus, naquele dia, ao anoitecer à noite, Ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado, para o outro lado do mar, que na verdade não era mar, né? A gente fala mar da Galileia, era um mar que não era mar, porque o mar da Galileia é um lago de água doce, não é um mar.
mas o povo chamava de mar naquela época. Então eles moravam na região de Cafarnaum, Gerasa, Decápolis, que são as 10 cidades reunidas em volta do mar da Galileia. E em uma situação Jesus diz: vamos para o outro lado. Eu falo que essa história, ela parece muito com a nossa história, como igreja, como filhos de Deus. A vida nos apresenta situações assim. A vida nos apresenta situações como essa, o qual Deus, o nosso Pai, nos convida muitas vezes para mudar a rota da nossa vida. Filho, agora vamos para o outro lado. Mas Senhor, eu planejei para cá. E Deus falou assim: agora muda tudo. Porque tem época na minha e na sua vida que Deus vai falar assim: olha, mudou tudo. A direção que eu começo a dar para você é outra. E discípulo é discípulo. Discípulo entende a voz do seu mestre. O discípulo é todo aquele que entende quando o mestre está virando o navio. Agora, é tão lindo e tão maravilhoso essa passagem, porque nós temos aqui os discípulos, o barco e o mestre. Repita comigo: os discípulos, o barco e o mestre. Eu queria que vocês arrumassem meu microfone. Não está legal, gente. Está agredindo o meu ouvido. Os discípulos, o barco e o mestre. Vou deixar para vocês ver isso, ok? Vou pregando. Os discípulos, o barco e o mestre. Eu vou relembrar isso para vocês, porque são 3 coisas fundamentais nessa mensagem. Discípulo é todo aquele que segue Jesus. Discípulo não é quem vai para a igreja. Quem vai para a igreja é qualquer coisa, talvez menos discípulos. Discípulos é todo aquele que segue o mestre, Jesus. O barco representa a nossa vida. E o mestre, quem deveria estar no controle do barco, mas na maioria dos casos nunca está. Porque nós somos muito bons para pegar a direção e falar assim: eu vou ser o capitão desse barco. Não, tranquilo. Tranquilo. Nós temos então 3 coisas fundamentais. E a Bíblia fala que Jesus convidou eles: vamos para o outro lado. Depois a Bíblia diz: e deixando eles a multidão, porque onde Jesus estava tinha sempre uma multidão. Jesus andava e uma multidão sempre o seguia. Deixando ele a multidão, porque Jesus permanece pouco com multidão, mas ele sempre caminha com discípulos. Pastor, eu quero ter Jesus do meu lado sempre. Seja discípulo. Porque multidão é tudo aquilo que ele passa, lança ali umas propostas de milagre, mas ele não permanece. Multidão é todo aquele que quando vem para a igreja, ele vem atrás de alguma coisa que Jesus tem para te dar, mas ele não veio atrás de Jesus. Multidão é todo aquele que faz sua lista de pedidos, mas não faz uma lista de devocional. E a palavra está falando de multidão e discípulo. Nossa, está ficando ótimo. Eu vou dar um abraço de amor de Jesus dizer depois. Cara, agora você me deixou apaixonado. Ficou maravilhoso, cara. Deus seja louvado pela vida desse homem. Então, há uma diferença muito grande, gritante, entre ser multidão e ser um discípulo. Multidão vai atrás de Jesus, discípulo anda com Jesus. Tem uma diferença gritante. E nós olhamos para essa situação bíblica, para essa história bíblica, e eu digo de novo, tem tudo a ver com a gente.
E eu vou relembrar alguns fatos aqui. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Olha que coisa intrigante, porque a nossa vida é muito parecida com essa história. Muito parecido, tudo é muito parecido. De repente a gente empina o nosso barco para uma direção e fala assim: nós vamos navegar nessa direção. Quando você está no controle da tua vida, é normal que eu e você sempre vamos querer fazer a nossa vontade. Então nós vamos dar a nossa direção, nós vamos dar a nossa rota de caminhada, porque somos nós que estamos na direção da nossa vida, do nosso barco. Isso acontece muito. De repente, na tua rota, levanta-se uma tempestade, e o teu barco parece que vai afundar, porque a água está entrando dentro do barco. E pensa num desespero quando entra água dentro do barco. Porque entrar água dentro do barco é quando nada daquilo estava sobre um planejamento, e começou a acontecer. Eu não planejei isso. Sim, todo projeto existe os seus riscos, e são riscos que nos levam a repensar sobre esses projetos da vida. Porque você determinou uma rota, talvez você determinou uma faculdade, não deu certo aquela faculdade. Talvez você determinou um destino financeiro para a tua empresa, não deu certo o destino financeiro. A água começou a entrar dentro do barco, você entrou em desespero. Você entrou em desespero talvez no teu casamento, porque está parecendo que o barco vai afundar. E a gente tem visto isso. Agora, a tempestade é algo que nos chama atenção, porque biblicamente existe dois tipos de tempestades, duas qualidades de tempestades. Tem tempestade na vida que eu que causei. Agora tem tempestades que foi permissão de Deus sobre a minha vida. Quando eu causo as tempestades? Quando eu tomo decisões erradas na vida. Escute, olha o que eu vou dizer. As decisões que você toma hoje decide o que você vai ser no futuro. As decisões tomadas hoje sobre a tua vida decide qual vai ser a tua história, o teu destino. E Deus nos dá esse livre-arbítrio de poder escolher os caminhos que eu quero entrar em rota, caminhar. Quais decisões eu devo tomar? Quais propostas eu devo lançar diante dele? Deus nos dá liberdade de fazer tudo isso. Agora vamos lá para o barco. Os discípulos estavam no barco. A Bíblia fala, e Jesus estava com ele. Mas Jesus estava dormindo no barco. Pastor, que negócio que é esse? Uma tempestade levanta e Jesus dorme o sono do justo, e ele não acorda. E a Bíblia diz, e eles, os discípulos, se encontravam com muito medo, desesperados. Medo da morte, medo do que poderia acontecer, medo. E se tem uma coisa que trava minha fé, o meu relacionamento com o Pai, o desenvolvimento da minha fé, é o medo. Toda vez que você tem medo diante de uma grande situação, de uma grande catástrofe, você não consegue ter força para mudar aquela situação, porque o medo bloqueia a tua crença, a tua fé, a ponto de você não conseguir acreditar que Deus pode mudar aquela história.
Acontece. E assim estavam os discípulos, com muito medo. Quem quer morrer em alto mar? As ondas quebrando e uma grande tempestade com ondas enormes, com ventos loucos. E é o que acontece em nossa vida. De repente estava indo tudo bem. Caminharam uma distância de alguns quilômetros com o seu barco. De repente na tua vida está vindo tudo bem. Você caminhou alguns anos com a sua empresa, você caminhou alguns anos com o seu casamento, você caminhou alguns anos com a tua saúde, você caminhou há alguns anos nas suas finanças, nas suas emoções, você conseguiu começar bem. Você saiu da margem e estava indo em direção a um lugar mais profundo. Porque o lugar mais profundo é o lugar do auge, do ápice. E você falou assim: vou acreditar nesse negócio. E o seu barquinho virou rumo ao meio do mar. Mas você não aguardava que a qualquer momento uma grande tempestade podia te pegar de surpresa. E essa tempestade pode ser o quê? N tempestades. Como eu já disse, tem dois tipos. Ou a tempestade foi causada por mim, por decisões erradas, como alguém que decide investir errado e depois que investiu, fica louco para pagar aquela dívida, perturbado, perdeu a paz, porque uma decisão errada pode destruir as minhas finanças, uma decisão errada pode destruir o meu relacionamento conjugal, uma decisão errada pode bagunçar a minha vida. Mas também existe a possibilidade, se eu fui uma pessoa zelosa, uma pessoa vigilante e com muita atenção eu procurei fazer o melhor, decidir com sabedoria, e eu tenho certeza que não foram as minhas decisões, pode ser que Deus usa uma situação para te ensinar algo mais que Ele quer te ensinar na vida. E Ele fala assim: filho, não foi você que causou essa tempestade, eu estou enviando uma tempestade para você voltar a crer que eu sou Deus na tua vida. Porque a ausência de sofrimento também é a ausência de milagres. Quando não existe sofrimento, as portas dos milagres se fecham, porque não há necessidade de milagre. Mas aonde Deus manifesta? Quando tudo diz que não, quando tudo diz assim: não vai dar certo, está fora do controle humano, isso agora é impossível. Porque Deus não é Deus do possível, Ele é Deus do impossível. Tudo aquilo que o homem faz, Ele nunca vai fazer. Mas tudo aquilo que está fora de uma possibilidade humana, Ele diz: pode deixar comigo, que eu sou o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, eu resolvo para você. Mas veja bem, as tempestades são imprevisíveis. Você não sai de casa falando assim: daqui a pouco vai acontecer uma catástrofe na minha vida, e tudo que eu planejei vai dar errado. Você sai de casa pensando assim: vai dar certo, e vai dar certo, e vai dar certo. E geralmente quem está crescendo, quem está desenvolvendo, são pessoas que já automaticamente já são motivadas. Porque se não fosse motivada, estava sentada num sofá assistindo uma TV à toa. Ele não teria planejamento nem proposta de crescimento na vida. Então quem que a tempestade pega? Geralmente pega aquele que é esforçado, motivado. As adversidades da vida pegam quem está sonhando, não quem está dormindo na caminhada da vida. Estava tudo certo. A primeira coisa que sopra antes das grandes ondas é um forte vento. Repita comigo: um forte vento. E a gente pega uns ventos na vida. Pensa num vendaval. Só que o maior problema não é o vento, o maior problema não são as tempestades, o maior problema, na verdade, somos nós mesmos, que se recusamos em sair da direção do barco. E nós queremos: não, deixa comigo, eu estou na direção disso aqui, amor, amanhã nós vamos fazer tal coisa, tá. E ele é cristão, mas ele nunca aplicou
o princípio da oração em consultar a Deus, se a direção que Deus deu foi aquela, ou ele está tomando decisões porque ele está no controle do barco dele. E todas as vezes que nós pensamos que vamos chegar no sucesso da vida em alguma área, estando nós no controle, nós se frustramos. Porque o homem, ele é imperfeito e sempre vai ser imperfeito. Por isso que ele depende de alguém que é perfeito para estar na frente da direção da tua vida, para que o seu barco não afunde. E quantas vezes você já não pegou na direção da sua vida e falou assim: a decisão é essa, e para você tomou a melhor decisão, você tomou a maior e melhor decisão, e você está convicto dizendo: mais um sucesso, conquistei, mais uma vitória, vamos para cima. E você até agradece a Deus: obrigado, Senhor. Você que estava na direção, e você agradeceu a Deus, sendo que Deus não pôde fazer nada, você não deu a direção para Ele. A gente é bom de fazer isso, porque aparentemente está dando tudo certo, mas de repente nós somos pegos de surpresa, porque o vento é maior do que eu posso suportar, porque as ondas são mais fortes e mais violentas do que eu esperava enfrentar, e a água está entrando dentro do barco, e o medo está batendo na porta, e o cheque está voltando, e o cobrador está ligando. Agora já não é um cobrador simples, agora é um agiota, e o negócio começa a esquentar. As brigas em casa agora se intensificam, porque quando as finanças do casal não vai bem, o clima não vai bem, o homem está estressado, chega em casa daquele jeito, qualquer coisa que a mulher falar, ele já joga os cachorros nela, porque basta uma área da tua vida estar mal para que as outras sejam afetadas. Segundo alguns especialistas sobre sociedade, eles falam que existem 3 pilares que equilibram a sociedade. 3 pilares que equilibram a família, a paz na família. 3 coisas que geram bem-estar. Repita comigo: primeira coisa, vida emocional. Repita comigo: segunda coisa, saúde. E terceira coisa, espiritual. Saúde emocional e espiritual são os 3 maiores pilares que equilibram a vida de um homem. Se você estiver bem 2 e uma você está mal, as outras 2 agora sofrerão as consequências da primeira que está mal. Quando você está mal financeiramente e você é o homem da casa, você precisa gerir as coisas, as finanças da família, e você está sem capacidade financeira, você agora começa a ter crises emocionais. Quando você começa a ter crises emocionais, você não tem vontade de se relacionar com Deus, porque parece que você tem raiva de tudo e todas as coisas. Gera uma revolta besta, muito sem sentido. Mas uma área, ela afeta a outra como um vírus, porque são as 3 principais áreas da vida.